vou contar pra vocês a história do dia que a ex-namorada do meu atual marido tentou. Tá, fica aí que tem história nova. Eu não tenho 100% de certeza que foi ela. Na verdade, eu tenho certeza sim, mas a gente não tem como provar, então vou contar do mesmo jeito. Quando eu comecei a me envolver com meu atual marido, já fazia alguns meses que ele estava separado dessa ex-namorada dele. E ele sempre me falou que ela não aceitava muito bem o fim do relacionamento, que ela ficava perturbando ele e tal. Ele sempre fez questão de me contar tudo, de me mostrar tudo. Por um tempo, eu pensei se valia a pena ficar naquele relacionamento, porque eu sabia que ela ia ser uma daquelas ex que perturba a vida, sabe? Mas eu tava tão apaixonada por ele, eu gostava tanto dele, que eu estava disposta a enfrentar e a passar por aquilo. Claro, quando nós assumimos um relacionamento, ela ficava mandando mensagem pra ele, ela ficava mandando mensagem pra mim. Ela realmente tentou fazer um inferno na nossa vida. Mas quando ela mandava pra mim, eu não respondia, eu bloqueava, eu ignorava. Eu realmente nunca cheguei nem a bater boca com ela. Na minha cabeça eu pensava, a gente vai vencer ela pelo cansaço, a gente vai ignorar, até ela simplesmente desistir. Então, tanto eu quanto meu marido, a gente começou a ignorar as atitudes dela, a fingir que não estava acontecendo nada pra ver se ela desistia. Talvez tenha sido erro, talvez, mas naquele momento parecia uma boa ideia. Até que depois de um ano juntos, nós resolvemos começar a morar juntos, a gente queria construir o nosso futuro. Então eu me mudei pra casa dele. O quarto dele ficava nos altos da casa, e dentro do quarto dele tinha uma janela que ficava de frente pra rua. Eu amava abrir aquela janela porque entrava muito sol, sabe? Era uma iluminação maravilhosa. Eu sempre gostei muito disso, então todos os dias eu abria a janela. Até que teve um dia em que ela me mandou uma mensagem falando que no dia que ela me pegasse desprevenida, ela iria me matar. Mais uma vez, eu ignorei. Eu realmente, gente, juro pra vocês, eu não achei que ela ia chegar àquele ponto. Passou uma semana mais ou menos dessa mensagem dela. Eu me lembro de ter acordado um dia de manhã, o meu marido já tinha saído para trabalhar, e eu comecei a arrumar a casa, porque eu só trabalhava durante a tarde. Então de manhã, como eu ficava sozinha, eu dava uma organizada na casa. Eu me lembro de levantar, de abrir a janela do quarto, que eu abria todos os dias, quando de repente eu senti uma dor muito forte no meu ombro. Quando eu olhei, tinha um buraco nessa região e estava escorrendo muito sangue. E você já deve imaginar do que se tratava esse buraco, né? Quando eu vi aquilo, eu já imaginava do que se tratava, mas como tinha pego assim nessa região do meu braço, eu tava tipo consciente, eu tava sentindo ali um pouquinho de dor, mas eu conseguia me mexer, eu conseguia fazer tudo. Então na mesma hora eu peguei o telefone e liguei pro meu marido falando o que tinha acontecido. E quando ele desligou, eu mesma chamei a ambulância, dei todo o meu endereço, tudo, e eles foram até lá pra me levar pro hospital. Quando chegou lá, foi um procedimento até simples, porque realmente pegou numa área que não me fazia correr risco de vida. Claro que me perguntaram quem tinha sido, como tinha sido e tal, e eu expliquei tudo, mas eu falei que eu não tinha visto ninguém, assim, tipo, de estranho, apontando algo pra mim, porque eu tinha acabado de abrir a janela, não tinha dado nem tempo de eu raciocinar quem tava passando e quem não tava passando pela rua. E o pior de tudo é que na nossa rua não tinha câmeras de segurança que apontassem, assim, pra frente da nossa casa. Então, realmente, não tinha como ver quem é que tinha feito aquilo. É claro que nós fomos na delegacia para registrar um boletim de ocorrência e tal. Eu mostrei todas as mensagens, começaram as investigações, chamaram ela para depor. Foi uma confusão tão grande, só que nunca encontraram nada que pudesse incriminar ela daquilo. Eu tenho quase que certeza que foi ela, justamente por toda a perturbação que ela fez, pelas mensagens me ameaçando e tudo. Mas não tinha de fato nada assim que comprovasse que tinha sido ela que tinha cometido aquilo. Mas não fazia sentido, tipo, poderia ser uma bala perdida? Poderia, mas não tava tendo troca de tiros nem nada ali por perto. Quem tava passando na rua, ninguém viu quem foi, não tinha câmeras, não encontraram nada com ela, simplesmente acabou ficando por isso mesmo, porque nunca encontraram quem poderia ter feito aquilo. Só que, por incrível que pareça, depois de toda essa situação, ela parou de perturbar tanto eu quanto meu marido. Ela simplesmente começou a viver a vida dela e parou de nos perturbar. Eu acredito que por medo de continuar nos perturbando e de repente pegarem ela, não sei exatamente qual foi os motivos, mas ela parou. E a gente pôde seguir a nossa vida. É claro que por um tempo eu fiquei morrendo de medo de que o pior pudesse vir a acontecer. O meu marido, ele se sentia muito culpado pelo que aconteceu comigo. Não me deixava ficar sozinha, eu tinha medo de ficar sozinha. Enfim, foi assim um trauma bem forte pra mim e pra ele. Mas a gente fez tratamento psicológico, tanto eu quanto ele. Ela também parou de nos perturbar, então meio que a gente conseguiu seguir a nossa vida em diante. Hoje já faz 2 anos que isso aconteceu. De lá pra cá ela realmente nunca mais veio atrás da gente, o que me faz ter mais certeza ainda que foi ela. Mas nós estamos aí conseguindo viver a nossa vidinha. Mas enfim, essa é a minha história. Foi isso.